E aí, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre rochas, tá bom? A formação e a classificação das rochas. Vamos fazer então uma, uma classificação geral desses tipos de rocha. Começando, né, com as rochas magmáticas ou ígneas, tá bom? Magmáticas são aquelas que vêm do magma, vêm debaixo da crosta terrestre, a gente tem o magma, tá bom? Que são lava, né, rocha derretida. Quando é expelida pelo vulcão, essa lava acaba endurecendo, acaba esfriando e virando uma rocha, tá bom? Então, são esses tipos de rocha magmática que a gente vai ter. O esfriamento da lava do vulcão, que sai do magma, e temos a crosta, temos o magma, né, temos o núcleo. Então, você tem que entender que esse magma ele é uma rocha derretida que depois ela é expelida e esfriada, dando origem às rochas magmáticas ou ígneas, tá bom? E a gente tem como exemplo de rocha magmática o granito, tá certo? Eu tenho o basalto, que é essa rocha mais escura, né? E a pedra pómez, que é uma rocha cheia de buraquinho, tá bom? Cheio de cavidades, porque ela acaba esfriando mais rápido e ela acaba formando essas bolhas, tá bom? De ar. E aí vira como se fosse uma pedra bem esponjosa, né? Parece uma esponja, tá bom? Mas ela acaba sendo bem sólida, pessoal. Pessoal, em relação ao granito, nós temos aqui que os minerais que formam o granito, eu tenho o feldspato, eu tenho a mica e eu tenho o quartzo, tá bom? São esses os minerais que vai formar cada pontinho desse aqui do granito. Quanto à classificação dessas rochas, eu vou classificar em dois tipos: as extrusivas e as intrusivas ou plutônicas, tá bom? No caso das rochas extrusivas, são aquelas que acontecem fora da crosta terrestre. Quando o vulcão expele a lava, ela acaba esfriando e dando origem a essas rochas. O exemplo é o basalto. Já uma rocha intrusiva é aquela que é formada dentro da crosta terrestre, tá bom? No caso, o esfriamento dessa rocha é mais lento, e aí a gente tem como exemplo o granito, né? Ele acaba formando esse tipo de rocha. Outro exemplo de rocha extrusiva, que é formada fora da crosta terrestre, é a pedra pómez, né? Aquela pedra que tem aquelas cavidades que o pessoal usa para lixar a pele, tá bom? O calcanhar é muito usado durante o banho. Outro tipo de rocha, né? Rocha metamórfica, tá bom? É aquela rocha que sofre uma metamorfose. Tenta lembrar dos insetos. Os insetos passam por um processo de metamorfose. A lagarta, ela vira pupa, que depois vira borboleta. Do mesmo jeito, as rochas também podem sofrer metamorfose ou transformação. No caso aqui, ó, eu tenho um argilito. Se eu botar uma pressão e uma alta temperatura nessa rocha, eu posso transformar ela em xisto, tá bom? Então eu digo que essa rocha ela virou metamórfica. O granito do mesma forma, né? Se tiver muita pressão e temperatura alta, eu posso transformar ela em gneiss, tá bom? O calcário, do mesmo forma, eu posso transformar ele em mármore. Professor, onde é que eu posso trazer pressão e alta temperatura? Quando essas rochas elas estão dentro da crosta terrestre, pode acontecer um aumento de pressão e de temperatura, fazendo com que ela se transforme. Beleza? Então nós temos aí o mármore como o exemplo, o maior representante dessa classe das metamórficas. Todo mundo já viu ou tem uma avó que tem mármore, ou você talvez tenha na tua cozinha as pedras de mármore, né? Então isso é muito comum dentro da ornamentação da casa, tá bom? Esse mármore aqui. Então foi um processo de muita pressão, muita temperatura que transformou uma rocha calcária em uma rocha de mármore. Outro tipo de rocha, e muito importante, são as rochas sedimentares. São aquelas rochas que têm camadas. E a gente tem aí um exemplo, o arenito. Né? São aquelas formadas por areia. Os depósitos de areia vão se comprimindo e vai formando essas camadas, tá bom? É muito comum no Grand Canyon, nos Estados Unidos, você vai encontrar esses tipos de rocha.
Mas aqui também temos, aqui, se você, no momento que você corta uma rocha e você vê que existem camadas nela, ela vai ser um tipo de rocha sedimentar, tá bom? E aí a gente percebe que cada sedimento dela, desse aqui, vai representar um período da Terra, um ano ou uma era, dependendo do tamanho dessa camada. Então são depósitos de minerais ou de rochas que vão se depositando ao longo do tempo e formando essas camadas, tá bom? E através dessas rochas, nós vamos ter vários estudos, principalmente dos fósseis. Um exemplo de rochas sedimentares, eu vou ter aqui, ó, que forma sedimentos, tá bom? A argila pode virar sedimentos, ela vai ser comprensada e ela vira o argilito, tá bom? A areia, quando é comprensada, ela vai acabar formando um sedimento chamado arenito, tá bom? E o balastro também pode formar um conglomerado. E aí essas rochas podem se diversificar e formar diversos tipos de camadas, diversos tipos de rochas sedimentares. Então, falando um pouquinho dos fósseis, os fósseis são formados exatamente nessas rochas sedimentares, porque eles vão aparecer em algum período da Terra. Enquanto antigamente um ser vivo primitivo morre, ele acaba sendo coberto por um tipo de solo, um tipo de rocha, e com o passar do tempo vai criando esses sedimentos. E nós, durante as escavações, acabamos encontrando esse tipo de fóssil, tá bom? Que nada mais é do que um animal que sofreu um processo de mineralização. O seu esqueleto ele acaba sendo substituído por minerais e acaba ficando lá o resquício daquele animal. Seja na forma de ambar, aqui ó, um mosquito pode ficar preso na seiva de uma planta, né? No ambar. Algumas folhas podem cair em um sedimento e serem cobertas e acaba criando o esqueleto dos vasos condutores, tá bom? Ou alguns répteis aqui, tá bom? Alguns peixes. Então é muito comum nessa mineralização nas rochas sedimentares. Então tá aqui um exemplo. O dinossauro caiu, ele foi soterrado por várias camadas ao longo de vários milhões de anos, milhares de anos, milhões. E aí essas camadas podem ser cavadas e você vai encontrar aquele ser vivo, né, que pode ser datado conforme a profundidade daquela camada. Então existem estudos que acabam determinando qual é a data de uma camada para outra. Quanto mais fundo você for numa rocha sedimentar, mais antiga vai ser aquele sedimento, mais antigo vai ser aquela rocha. Então, um ser vivo que é encontrado em um sedimento, acaba sendo mais antigo nas camadas inferiores do que nas camadas superiores. E isso acaba criando uma forma de datação, tá ok, pessoal? Então aqui a gente tem alguns fósseis humanos, alguns fósseis de dinossauro, né, alguns peixes primitivos, alguns artrópodes primitivos, tá ok? Então, falar um pouquinho do petróleo. O petróleo nada mais é do que restos de seres vivos, né, de animais e vegetais que não sofreram decomposição completa. E nesse processo eles acabaram virando esse petróleo, que nada mais é do que hidrocarbonetos, né? São compostos à base de carbono e hidrogênio. Então essa não decomposição completa se transformou no petróleo. E isso é encontrado em camadas sedimentares, muito comum, né, em regiões com muitos sedimentos. Aqui no Brasil nós temos as camadas de pré-sal, tá bom? Que vem primeiro uma camada de sal, uma camada de pré-sal, que é rocha e sal, e depois nós temos o petróleo. Então, no Brasil já se tem a extração desse tipo de petróleo, tá bom? Pessoal, então a pergunta que a gente faz é por que o petróleo é um combustível fóssil, né? O petróleo ele é fóssil porque ele é derivado desses animais primitivos, né? Seja um dinossauro, seja uma samambaia, um vegetal primitivo que não sofreu essa decomposição completa, se transformando no petróleo, né? Esse petróleo ele foi coberto por várias camadas sedimentares, então precisamos furar essas camadas para encontrar esse líquido tão precioso, né? Na verdade ele é um fluido, né, de cor preta escura,
tá bom? E a base desse hidrocarboneto, tá bom? Que através dele se deriva vários combustíveis, querosene, parafina, gasolina, gás, entre outros que são utilizados na indústria, tá ok? Então o petróleo é um combustível fóssil porque ele veio dos fósseis, tá bom? Veio desses animais, né, em épocas distantes da Terra, em épocas remotas da Terra. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.